O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, prometeu acabar também com a indústria de mísseis do Irã. Vamos ouvi-lo. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions. Rejeitaram todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares e não podemos mais tolerar isso. Em vez disso, tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos aliados na Europa, nossas tropas no exterior e que em breve poderão atingir o território americano. Imaginem o quão ousado esse regime ficaria se tivesse, de fato, armas nucleares. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão realizando uma operação massiva e contínua para impedir que essa ditadura radical e perversa ameace os Estados Unidos e nossos principais interesses de segurança nacional. Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis. Ela será totalmente obliterada de novo. Aniquilaremos a marinha deles. Vamos garantir que os grupos terroristas da região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo. To annihilate their navy, we're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. Donald Trump, portanto, falando em acabar com a indústria de mísseis do Irã, que, aliás, Dias Peixoto, era um dos pontos que o governo iraniano queria negociar, ou seja, reduzir a questão nuclear, mas a manutenção do seu programa de mísseis. E interessante, a gente pescou ali na fala do Donald Trump, ele dizendo o seguinte: nós vamos obliterar novamente a sua capacidade, governo iraniano. Se vai ser novamente, é porque na primeira vez não aconteceu, né? Exatamente. E aqui, Nonato, eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa entender que não existe um Irã que realmente não financiou o terrorismo. Existe. O Irã é um país que, historicamente, financiou organizações terroristas que causaram muitos danos aos Estados Unidos e outros aliados, entre eles a própria Israel. Mas o que é a questão aqui? Essa ideia de Donald Trump nesse discurso de que eles irão impedir o terrorismo, combater essas organizações, elas vão na contramão do que costuma acontecer quando os Estados Unidos faz essas ações no Oriente Médio. Vale lembrar que a invasão, a situação com o Iraque, com o Afeganistão, potencializaram organizações terroristas e grupos e criaram, muitas vezes, um sentimento que fez com que esse ódio aos Estados Unidos florescesse e crescesse tanto a ponto de cooptar muita gente. Um dos maiores problemas do governo Obama e em uma parte também do governo de Donald Trump foi o ISIS, que é o Estado do Iraque Levante e que dominou a região da Síria, dominou a região do Iraque e que cresceu como uma grande organização terrorista global, e ela é fruto exatamente desse confronto com o Iraque. O terrorismo, ele tem uma capacidade infeliz de se organizar que é muito ligada ao indivíduo, a grupos que acabam saindo de controle, é difícil a sua eliminação. Então, não necessariamente essas ações aqui, elas vão combater. A história, infelizmente, nos mostra que esse tipo de ação, muitas vezes, ele faz aumentar os ataques no mundo ocidental. Fabrício Naitsky, como é que a opinião pública americana enxerga essa postura de Donald Trump e a proeminência de mais uma guerra? Márcia, há um temor muito grande de que uma guerra pode ser usada para disfarçar os problemas políticos atravessados por Donald Trump nesse momento. O presidente norte-americano tem a menor reputação da história, a pior reputação da história, segundo as pesquisas de opinião pública divulgadas, inclusive nesta semana, às vésperas do discurso do State of the Union, que aconteceu na quarta-feira. O presidente Donald Trump apostou, inclusive, nessa questão do Irã, e a gente viu isso durante o discurso como uma tentativa de unir ali os congressistas, republicanos e democratas, porque há um consenso dentro do governo, dentro da Casa Branca, mas também do Capitólio, de que o Irã é um inimigo dos Estados Unidos. O Irã quer a destruição dos Estados Unidos, então você precisa enfrentar os seus inimigos. Mais ou menos como quando, no começo de 2025, Nicolás Maduro lança aquele plebiscito na Venezuela
pela anexação do território de Essequibo, que fica na Guiana, que é uma reivindicação nacional. Isso transcende barreiras políticas. E a gente viu, inclusive, no discurso do State of the Union, alguns parlamentares, alguns congressistas democratas apoiando Donald Trump quando ele falou sobre um possível ataque ao Irã. Já houve uma manifestação desse sentido de senadores democratas nas últimas horas, agradecendo, de certa forma, aplaudindo a iniciativa de Donald Trump de enfrentar o Irã de maneira decisiva. Aí é bom a gente separar por dois aspectos. Primeiro, existe um lobby pró-Israel muito forte no governo dos Estados Unidos, em todas as alas dos Estados Unidos, seja no Partido Republicano, seja no Partido Democrata, seja na Casa Branca, seja no Capitólio. E isso está muito disseminado na política norte-americana há um bom tempo. Por outro lado, você tem uma linha mais ideológica agora do Partido Democrata, principalmente ligada à ala mais jovem do Partido Democrata, que tem se oposto de forma muito decisiva em relação a esses ataques ao Irã. Dizem que as negociações eram o melhor caminho. De fato, o governo de Barack Obama, lá em 2015, fechou o acordo nuclear com o Irã, que garantia, pelo menos no papel, que o Irã não desenvolveria armas nucleares. Quem sai desse acordo em 2018 é o governo de Donald Trump, falando: o acordo é fraco, esse acordo é ruim, a gente não pode fazer parte dele. E aí dá origem a essa crise que a gente está vendo, porque as sanções foram retomadas contra o Irã, o governo iraniano não gostou e isso provocou um acirramento das tensões. Então há aqueles que defendem uma saída negociada, mas a maior parte, pelo menos neste primeiro momento, apoia ataques contra o Irã, contanto que as vidas norte-americanas, de soldados norte-americanos, sejam preservadas. Uma informação de um momento que chega agora, Márcia: uma pessoa morreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, após os ataques do Irã. Essa informação foi confirmada pelo governo dos Emirados Árabes, que afirma o seguinte, que uma pessoa morreu após a defesa aérea do país interceptar ataques do Irã e os destroços desses mísseis iranianos acabaram atingindo uma pessoa em solo em Abu Dhabi. Muitas explosões foram ouvidas em Abu Dhabi ao longo da manhã e também em Dubai. Isso mostra que, de fato, o escopo dessa reação iraniana vai muito além de Israel. Países árabes ali da região, países do Oriente Médio, podem acabar sendo alvos porque eles têm bases norte-americanas. Não à toa a gente ouviu falar também da Jordânia aqui. Pois é, o Túlio Nassa está com a gente também. Ô Túlio, essa informação trazida aqui pelo Fabrício, já uma morte nos Emirados Árabes. Há pouco falamos da Jordânia também interceptando mísseis iranianos. Parece um cenário de um conflito escalando e deixando cada vez menos espaço para uma saída diplomática, não? Pois é, exatamente. Donald Trump cruzou uma fronteira ao atacar o Irã, mesmo depois de ter obliterado ali aquela usina de Fordow, que era a usina de enriquecimento de urânio mais importante do Irã, e declarou uma espécie de invasão ao Irã. E esse governo, evidentemente, vai reagir com todas as forças. Ele vai morrer atirando. Ele não vai ceder às pressões, como diria ali Churchill, não se negocia quando sua cabeça está na boca do tigre. É exatamente o que o governo iraniano faz. Ele não vai negociar com os Estados Unidos nesse momento e vai tornar uma escalada de violência ali na região. Oxalá que esse conflito seja curto, porque se ele desaguar para conflitos comerciais, como o Estreito de Hormuz e outros mais, é complicado, porque outros países podem ascender aí a essa questão, Nonato. Jess Peixoto, também quero te incluir agora. Esse ataque ocorre realmente apenas de forma marítima e aérea. Os Estados Unidos têm muita dificuldade em adentrar esse território por terra, né, Jess? Bastante. Quando a gente olha para a própria estrutura do Irã, a forma de